Shalom Aleichem, senhores da lei, paz seja sobre vós. Eu sou Aldian e essa é a segunda parte do meu estudo sobre Shabbat, o sábado, o dia santo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e ative as notificações para não perder as próximas partes desse estudo. E a parte anterior, vou postar o link aqui ao lado para você poder entender toda a minha argumentação. O Shabbat depois do Sinai é a segunda parte. E quando eu falo depois do Sinai, me refiro à Torá escrita, que foi dada ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, segundo a tradição, exatamente aos 50 dias. E a Torá era representada pelas 10 palavras, Aseret Hadvarim, nos textos originais. E o Shabat aparece exatamente na quarta palavra. O Shabat, então, já toma esse lugar de destaque na lei. E uma coisa interessante sobre essa questão das 10 palavras que nós podemos comentar é que para os judeus é falado como 10 palavras, já os gentios chamam os 10 mandamentos. Os judeus acham incoerente falar 10 mandamentos porque a primeira palavra não é um mandamento e sim um lembrete. Já para os gentios, o primeiro mandamento, entre aspas, é: não terás outros deuses diante de mim. Mas para os judeus, a primeira palavra é: eu sou Adonai teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Os gentios acreditam que começa-se a se contar a partir das ordens. Por isso eles chamam de 10 mandamentos. Mas se você for enumerar as palavras por ordens, você vai ver que vai ter bem mais de 10 palavras. Os judeus já organizam por temas. Então, se você for contar os temas desde Êxodo, capítulo 20, do versículo 2 ao 17, você vê que existem exatamente 10 temas. Eu coloquei até os temas aí para você. Temer Adonai, eu classifico como primeiro tema. O segundo tema é um combate à idolatria, ou seja, já está englobado a parte tanto de não terás outros deuses, quanto a parte de fazer imagem de escultura. O contexto é o mesmo. A parte da terceira palavra, não tomar o nome do Eterno em vão, os judeus e gentios entram em acordo, e o Shabat aparece como a quarta palavra nesse decálogo. Aqui está uma representação para você entender melhor o pensamento judaico. Eu coloquei aqui no hebraico quadrático, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Você vê que o Shabat é a quarta palavra do decálogo. Zachor et Yom HaShabbat, né? Lembra-te do dia de Shabat, dia de sábado. E para os judeus, o sábado é um sinal de aliança eterna, fazendo referência ao Deus da criação, conforme está escrito lá em Êxodo 31, do 13 ao 17. O nome desse trecho é chamado no judaísmo de Veshameru. É uma bênção que sempre é recitada na sinagoga. Esse trecho sempre é recitado em forma de cântico. E a pena para a transgressão desse mandamento é a morte, conforme está escrito lá em Êxodo 35, 2. Outra coisa interessante também que podemos falar sobre isso é que existem dois tipos de sábados. Existe o Shabat semanal e existe o Shabat festivo. O Shabat festivo é todo aquele sábado, é todo aquele feriado que é dado liturgicamente pela Torá. E o sábado semanal é o 7º dia da semana, de fato. E lembrar do Shabat, guardar o Shabat, não é só saber que o Shabat é um dia santo, e sim fazer uma série de protocolos, digamos assim. Inclusive um deles é em relação ao trabalho. Eu até citei aqui o versículo de Êxodo 35, 3, a proibição do fogo. Eu acredito que seja no contexto de trabalho. E sobre o trabalho no Shabat é uma coisa polêmica também, porque muitos gentios acreditam que não pode fazer nada no Shabat, né? Mas se você for ler as referências na Tanar, você vai ver que o serviço de guarda, por exemplo, é regulamentado. O serviço litúrgico também, conforme está escrito aí nas referências. O serviço de saúde também não pode parar. Eu não postei nenhum verso, porque não existe nenhum verso na Tanar de forma assim expressa, mas existem documentos que podem comprovar que o serviço de saúde pode ser realizado no Shabat. Eu até coloquei aqui uma frase minha: qualquer serviço que não dê para deixar para depois e não poderia ter sido feito antes, é lícito se fazer no Shabat, ok? E sobre o gentio e o Shabat, embora o Shabat seja um mandamento dado para os filhos de Israel,
conforme está escrito lá no Veshameru, o gentio que está dentro do território judaico, ele também tem que cumprir esse mandamento. Não só o gentio, mas até o animal que está em território judaico, ele também deve cumprir esse mandamento, conforme está escrito lá em Êxodo 20:10. Observe que não é qualquer gentio que tem que cumprir esse mandamento, mas o ger, eu até coloquei a linha de parênteses, que é o que? O gentio que mora em Israel ou que está dentro de Israel, ok? O profeta Ishaiah, o profeta Isaías, lá no seu capítulo 56, versículo 2, ele fala que feliz é o homem que guardar o Shabat. Ou seja, isso já quebra aquele dogma de que os gentios são proibidos de guardar Shabat. Não, os gentios não são proibidos. Se eles quiserem guardar, eles podem e serão abençoados se fizerem isso. Eles só não têm a obrigatoriedade do judeu de guardar esse mandamento. Alguns gentios utilizam Isaías 56, versículo 3 ao 6, para querer classificar como um mandamento para os gentios o Shabat. Mas se você for ver o versículo 3 de Isaías até o 6, ele fala de outro contexto. Ele fala de um gentio que se converte não ao Deus dos judeus, mas se converte ao judaísmo de fato. Ele abraça a aliança, e não só a aliança do Shabat, mas a aliança mosaica como um todo. Tanto é que lá no versículo 5, o Eterno fala que dará a ele um nome melhor do que filhos e filhas, ou seja, dizendo que para o Eterno não existe diferença entre um judeu que se tornou judeu através de conversão e um judeu que tornou-se judeu pelo nascimento. Acho que o contexto que o profeta Isaías está falando é justamente esse, e o entendimento rabínico majoritário também é esse, ok? E qual a conclusão que temos desse estudo? Que existem dois tipos de sábado, dois tipos de Shabat, tanto semanal quanto o festivo, que em Israel, ou seja, no meio do povo, é obrigatório para todos, ou seja, tanto para gentios até para os animais que estiverem ali no meio do povo também é obrigatório, tá? E apesar de não ser um mandamento para o gentio que está fora de Israel, lógico, este será abençoado se cumpri-lo. Eu até acrescentei aqui não só o Shabat, mas qualquer princípio a mais da Torá que o gentio cumprir, mesmo sem ser obrigatório, ele vai ser abençoado por isso, pois a Torá é fonte de bênçãos. E sobre cumprir o Shabat, eu coloquei aqui que é lícito qualquer serviço que não dê para deixar para depois e não poderia ter sido feito antes. Esse é o primeiro mito que deve ser quebrado aqui nesse vídeo. E o segundo mito são sobre as 10 palavras. Alguns gentios querem classificar o Shabat como um mandamento universal, porque consta nas 10 palavras. Mas se você for ver a primeira palavra, ela já não é universal, ela é direcionada para os filhos de Israel, porque Israel foi a única nação que foi escrava do Egito e que foi tirada do Egito pelo Eterno com um braço forte, ok? O que você achou dessa informação? Se você achou interessante, compartilhe esse vídeo. Se algo não ficou claro para você, deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Se você acredita que eu errei algum ponto, comenta aqui nos comentários, utilizando os versos que comprovem o meu erro. E caso deseje estudar mais, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, tá? Postarei aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais, tanto meu link para o canal do YouTube, quanto meu link para a página do Facebook. Me segue lá nos dois. Aguarde o próximo vídeo. Que a Eterno seja conosco sempre.